Tapazóide Sagat, né, mano? Pô, não posso Vai lá. começar a live aqui na Liga sem o meu Tapazóide. A todos que vão chegar na live, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lepirate Barbarrala. Hoje eu tenho um convidado especial. Ele não é teólogo, ele não é apologista, ele é um sociólogo. E a gente vai falar sobre... A gente não, ele vai falar. Eu vou torrar a paciência dele aqui. Vou torrar a paciência dele acerca do antissemitismo. Então, você que está chegando aqui na Liga Apologética, que você não sabe, você já aproveita o embalo, se inscreve aqui. E também não deixe de contribuir ajudando o Vega a chegar também, a crescer e tal. Ele tem um canal no YouTube, está na descrição. Já já ele vai se apresentar, a formação dele. Lembrando a todos aqui que estão acostumados com a Liga, ele não é teólogo, então não vai encher o saco dele com questões bíblicas lá no canal dele. Ele escreveu alguns livros, eu conheço ele já há um tempo, né, as obras dele há um tempo, mas ele me presenteou com duas ensaios, né, reflexões sociológicas, e esse aqui é o clássico, esse aqui é o clássico dos movimentos de rua modernos, Cadarços Brancos, que ele conta a trajetória que teve dentro do movimento skinhead, é uma análise sociológica. Mas aí eu vou deixar o Vega se apresentar os livros dele, onde você consegue comprar os livros dele. Vega, muito obrigado por estar aqui com a gente sábado à noite. A noite é toda sua. Pô, meu amigo Sagat, muito obrigado, agradeço aí. A gente se conheceu através de uma entrevista, né, que eu tive a oportunidade de ir no programa do A Deriva, e aí a gente acabou fazendo contato e foi o início de um grande trabalho intelectual, um trabalho que vai contribuir bastante, eu acredito, para as pessoas que têm alguma certa inquietude, né, para esses temas mais abstratos e tal, e o início de uma grande amizade também, que eu espero que continue por muito tempo. Bom, eu, na verdade, fica difícil a gente falar sobre a gente mesmo, né? Eu prefiro que os outros falem sobre a gente, né? Do que a gente realmente falar sobre a gente. Mas Mas, formação, se puder falar sobre a sua formação, estudos, temas que gosta de estudar, entendeu? É isso. Quando eu sim, falo que você claro, é presente, é isso aí. eu estudei sociologia, né? Eu acredito que que eu sou sociólogo desde que me entendo por gente, e eu vou muito nessa ideia de que o sociólogo, o historiador e o antropólogo, também o filósofo, não necessariamente ele precisa de uma graduação e um diploma para ser considerado como tal, né? Mas eu, embora desde sempre tenha me dedicado a isso, eu estudei realmente sociologia, tenho a certificação de sociologia que me habilita a trabalhar e exercer na área como tal também, né? Bom, mas o fato que eu digo que eu acho que eu sempre fui sociólogo é pelo fato justamente da minha própria condição, né? Eu sou filho de imigrante, meu pai é imigrante espanhol e minha mãe vem de uma outra região que não a cidade de São Paulo, onde eu nasci e basicamente passei boa parte da minha infância. Ela é do interior de São Paulo. Então eu tive um choque cultural muito grande dentro de casa desde sempre, por ter um pai estrangeiro, né? De uma língua estrangeira e de uma percepção de várias coisas, embora tenha suas semelhanças com a cultura brasileira, mas várias peculiaridades que tinham uma discrepância com aquela cultura que eu recebia na escola, aquela cultura que eu recebia na rua, né? E a cultura da minha mãe, que de certa forma também sofreu um choque, principalmente com uma certa cultura estabelecida na cidade de São Paulo, né? Eu tive uma parte do crescimento da grande São Paulo, numa região meio que de clima de interior, né? Santana de Parnaíba, mas mesmo assim eu era uma espécie de outsider, né? Eu não me encaixava na cultura eleita da grande metrópole, né? E de uma certa elite, aquela elite que a gente chama que é a elite da Paulista, a elite dos bairros mais de opulência aqui em São Paulo, né? Que reproduz muito essas ideias liberais da Europa e tudo mais. Então eu era uma pessoa que, pelo meu próprio estilo de vida, eu tinha essa discrepância com essas pessoas da cultura estabelecida de uma certa classe média alta aqui de São Paulo, né? E isso tem muito a ver, inclusive, com o tema que a gente vai falar hoje, do antissemitismo, porque
de certa forma, quando você pertence a uma cultura que não faz parte da cultura eleita, você sempre sofre, de certa forma, esse olhar transcendental daquele que tem a posição de privilégio em relação àquele que é marginalizado. Bom, mas essas questões sempre fizeram parte e contribuíram muito até para o meu trabalho e até pela minha formação de personalidade. E na adolescência, uma espécie de revolta surgiu em mim, né? Justamente por ser sempre esse outsider, esse peixe fora d'água, e eu acabei indo para esse lado dos movimentos de rua. E isso me rendeu um livro chamado Cadarços Brancos entre os Cunha Barbárie, que você já apresentou aí, o amigo Sagat apresentou, onde eu faço um registro da cultura skinhead e punk e os movimentos atrelados a essas culturas, principalmente em São Paulo, né? E eu escrevi outros livros também. Eu tenho o Quarto Ponteiro, é um livro de crônicas, né? Várias crônicas diversas. Aí são crônicas algumas literárias também, não necessariamente só políticas, né? Eu tenho um livro de sociologia que eu escrevi, que é o Reflexões Sociológicas. São crônicas, mas aí são crônicas sociológicas, são crônicas meio que puxando para o jornalismo também, alguma coisa parecida também. Eu gosto muito também de escrever ficção, então eu fiz uma trilogia de aventura, onde eu criei um personagem brasileiro, uma espécie de Indiana Jones brasileiro, contando um livro de aventuras, que é o Dobrão do Velho Amâncio. Depois tem a continuação, que é o Donoso Bueno e a Dama de Elche, que se passa na Guerra Civil Espanhola. E o último, que é o Donoso Bueno e o Segredo dos Caraíbas. A capa foi ilustrada por um amigo cartunista meu que estudou comigo na faculdade, inclusive, que ele faz charges políticas hoje em dia, né? Escrevi um livro com as memórias do meu avô, esse livro está em espanhol, que participou da Guerra Civil Espanhola, Blas Vega, né? Memórias de uma Guerra Civil. Ele conta aqui, é uma percepção muito mais minha do que dele, né? Já falecido, né? Sobre o conflito, a participação dele no conflito. E um livro que está esgotado, mas em breve terei mais exemplares, o Hispanidade para o mundo lusófono do século XXI, que eu defendo o ideal de hispanidade e o contexto de Portugal, que eu considero como um país também pertencente à hispanidade, por consequência o Brasil, e essa defesa da hispanidade eu trago autores clássicos como Gilberto Freire, Ramiro de Maeztu, tanto brasileiros quanto espanhóis e da América Hispânica para defender esse ideal. Então, a sociologia, para mim, ela não é só uma profissão, mas ela é também, de certa forma, um estilo de vida e uma oportunidade de ter ferramentas, né, para uma autoanálise também da minha condição e também da sociedade como um todo também, né? E aproveitando, a gente já logo já lança a pergunta, mas eu tenho que dar aquelas intromissõezinhas. Eu vou fazer essa pergunta para você: o que é sociologia, quais são as ferramentas, qual que é o objeto de estudo? Mas eu tenho que dizer aqui para todo mundo aqui da Liga, para você eu já disse, que eu quase me interessei pela sociologia. Quase. Eu tive um professor muito bom de sociologia no último bimestre do meu terceiro ano. O cara me apresentou Max Weber, Émile Durkheim, Augusto Comte, Gilberto Freire. Ele apresentou Florestan Fernandes. O cara passando a aula assim era um monstro, velho. Era um monstro. Você se equipara a ele apresentando os temas e tal, grava vídeo aí de 40 minutos, é absurdamente absurdo, né? A maneira como você expressa. Então, assim, só que eu não fui levado pela sociologia. Eu segui mais o campo da teologia, que eu nunca imaginei, e também acabei me formando em história. Mas aí eu não sou entrevistado aqui, o entrevistado é o Vega. Vega, explica para nós o que fundamenta a sociologia, o que diferencia a sociologia, por exemplo, da filosofia e da história. Consegue responder isso para a gente ou não? Claro, olha, eu, primeiramente, sempre quis ser historiador, né? A própria forma de sociologia que eu faço, eu sempre puxo muito mais para a história do que qualquer outra coisa, né? Mas a sociologia, né, embora ela dialogue com todas essas outras humanidades, a própria antropologia, né, a ciência política e todos esses outros campos das humanas que compõem também
as ferramentas para você fazer uma sociologia mais aguçada, mais interessante, né? Ela tem como basicamente início, né? Enquanto ciência, e essa discussão se ela é uma ciência ou se ela é um campo do conhecimento, é uma discussão muito ampla que vai dar justamente no século XIX, né? Mas pelo menos como ciência ela é considerada uma das primeiras ciências institucionalizadas, né? E justamente surge no século XIX, né? E ela começa basicamente com o Augusto Comte, como você mencionou, que era o filósofo, né, que lançou as bases do positivismo, a doutrina positivista, né, que defendia um estado científico, o estado científico que seria superado, aquele estado superado da metafísica, né? E nesse estado científico, ele considerava a sociologia o que ele chamava de física social, né? Mas a forma dos positivistas fazer o tipo de sociologia era uma forma muito relacionada, e também dos historiadores positivistas, né? Em trazer apenas fatos e datas, né? A crítica que se tem hoje em dia em relação a esse tipo de sociologia e de historicismo também é uma forma de estudo pouco reflexiva às questões mais abstratas ou sociais, né? Mas ela se enraizou de tal forma que, até hoje, de certa forma, a questão crítica, em alguns ambientes até educacionais, ela não é tão forte e se prioriza até pelo método de avaliação, de vestibular, essas coisas que o aluno meio que decore e pouco tenha realmente um senso crítico daquilo que ele está discutindo, ou o período que ele está discutindo, ou um povo, ou uma sociedade em específico. Então é mais importante que ele saiba os conceitos de uma forma decorada do que realmente uma reflexão de fato. Mas nem sempre foi assim também, embora o positivismo tenha sido esteja ainda até muito forte nos dias atuais. Mas passado o Augusto Comte, você tem, até embebido de um certo positivismo, mas indo mais para o lado do funcionalismo, o Émile Durkheim, né? O Durkheim, ele francês, né? Vai escrever justamente aqueles escritos que são os primórdios da sociologia como a gente entende. Os Conte, se eu escritos não me engano, sobre... era sociólogo também, né? Conte, Ele era Augusto. sociólogo, os escritos sobre A minha esposa, ela morou em Montpellier. Eu acho que Augusto Comte nasceu em Montpellier, se eu não me engano. Sim, sim. Tem perto da Sorbonne, ali na França, tem uma estátua do Augusto Comte, né? Um monumento ao Augusto Comte e tal. E tem até perto da Assembleia, lá na França, em Paris, tem uma bandeira do Brasil lá, porque o Brasil, ele, depois da França, foi o país que mais teve influência do positivismo, foi o Brasil, né? Inclusive, os primeiros sociólogos brasileiros, eles eram muito influenciados pelo positivismo, embora alguns renegassem, mas na prática eram muito positivistas, como o próprio Tobias Barreto, da Escola do Recife, né? Todos esses sociólogos, Silvio Romero também era muito... Ele era basicamente um positivista na prática, embora ele criticasse muito o positivismo também. Então, a tradição brasileira é muito forte relacionada ao positivismo. Mas o Durkheim, ele lança o estudo base da sociologia que nós conhecemos, que é o estudo do próprio suicídio, as formas de suicídio, palavras e termos usados até hoje, enraizados, como anomia, né, quando você tem a ausência de regras e de um ordenamento numa sociedade. Foi o Durkheim que lançou isso, né? Você tem também... Coesão. Como é que é? Coerção social, coesão social. Coerção, o fato social, né? O fato social que ele falava que a sociedade é anterior ao indivíduo, então o indivíduo ele sofre uma coerção por parte da cultura, por parte do direito, por parte de instituições enraizadas na própria cultura a qual ele está submetido e que ele vai herdar, né? Então, assim, a base da sociologia que nós conhecemos, né? A solidariedade mecânica e a orgânica, enfim, todos esses conceitos durkheimianos, eles são clássicos, né? E estão aí presentes até hoje e deram e serviram de sustentação para vários ensinos, né? E para várias pesquisas, né? Que estão aí até hoje. Depois você tem um outro tipo de sociologia
conflitante até com a ideia funcionalista do Durkheim, que é a sociologia que vai gerar depois a sociologia crítica, que é a sociologia marxista. Karl Marx, filósofo alemão, prussiano, né, de origem judaica, inclusive, ele, pegando muita coisa do Hegel, ele participou na juventude de um grupo de estudos do Hegel, e o que mais marcou ele do Hegel foi a questão da dialética. Ele vai trazer justamente uma sociologia que enxerga a sociedade como forças de produção, e aí as forças de produção para ele é o que define a sociedade, em conflito, que vai definir o que é aquela sociedade. Então é o materialismo histórico aliado às forças de produção, né? E disso ele escreve num contexto de Revolução Industrial, que era justamente a classe da burguesia e a classe da classe operária. Então ele vai falar naquele manifesto do Partido Comunista dele lá, que é a história resumida a luta de classes, mas é um anacronismo, porque a classe ela surge apenas na Revolução Industrial, você não tinha essa noção de classe até a Revolução Industrial e tal. Mas ele lança um tipo de sociologia que vai gerar depois as correntes da sociologia crítica, quando você faz uma sociologia com a intenção de criticar o poder dominante, o poder do status quo. E aí você vai ter justamente na sociologia, a partir de então, as vertentes destinadas a manter o status quo, como, por exemplo, do Herbert Spencer, de sociólogos que eram sociólogos que traziam muito da ideologia dos grandes industriais da Inglaterra, e aqueles que queriam questionar o poder estabelecido, que vão ser os marxistas, e também, em menor grau, algumas vertentes anarquistas que depois, com o tempo, vão entrar em choque até com os próprios marxistas. E, por fim, o último grande nome da sociologia foi o Max Weber, que ele pega um pouco de cada. Ele pega um pouco do funcionalismo, um pouco da sociologia crítica, um pouco do marxismo também, embora ele não seja marxista, é claro, mas ele vai trazer a questão da burocracia. E aí o Weber, ele é basicamente o pai da burocracia, e entendendo a sociologia como um campo de estudo dos estados. E ele escreve naquele contexto de unificação da Alemanha, do Bismarck e tudo mais. Então ele traz uma forma de sociologia que é uma forma de sociologia mais até contemporânea, uma vez que a gente sempre faz estudos do poder estabelecido e institucional, né? E aí a gente cai naquilo do positivismo de novo. O positivismo, ele tenta estudar e entender uma sociedade, às vezes analisando apenas os documentos produzidos pela versão oficial de um Estado, muitas vezes, ou de um grupo estabelecido dominante, muitas vezes, mas depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a noção, tanto na antropologia quanto na sociologia, de se fazer uma pesquisa analisando não necessariamente só documentos oficiais, é você indo a campo, você entrevistando os atores, entrevistando a pessoa. Se eu quero entender uma população, eu vou entrevistar o cara da população, eu não vou entrevistar o juiz ou o prefeito de uma cidade, eu vou entrevistar o trabalhador que todo dia está lá. Então, é uma outra lógica, uma outra visão que muitas vezes escapa da versão oficial dos fatos. E na história, isso começa a acontecer principalmente com a escola dos análises. A escola dos análises é uma espécie de historicismo quando você misturado com a sociologia também, né? Quando você faz uma crítica e social. É o historicismo social quando você traz e entende a história pelo seu viés social, né? E não apenas por uma sucessão de fatos e de datas, né? Eu só quero atrapalhar um pouquinho você, ainda dentro desse tema, que eu já quero entrar na questão do antissemitismo. É o que acontece nesse livro aqui, Cadarços Brancos. Ele não é um livro escrito por um jornalista marxista que viveu na alta classe de uma cidade qualquer. É de um maluco, esse livro é de um maluco que raspou a cabeça, vestiu o coturno e saía com soco inglês com os amigos. Então é diferente a narrativa, a construção, porque, no caso, você, a figura que escreveu esse livro foi você conviveu com eles, você sabe o que eles pensam, você sabe os assuntos, os termos técnicos, os historiadores, os livros, as músicas que eles escutam. É diferente do
É diferente do jornalistinha que senta lá, hoje eu vou falar sobre neofascismo, o neonazismo no Brasil. Aí ele vai lá, pega uma reportagem lá, 15 skinheads batem num casal de homossexual, e aí ele faz um artigo em cima disso. É essa informação que ele tem, um bando de careca com suspensório, e pronto. E aí ele tá feito. Aí ele é o grande especialista de movimento skinhead no Brasil. É isso que acontece, muitas vezes, né? Ou o cara fala assim, não, eu vou escrever sobre um movimento punk. Aí ele vai lá, é um bando de jovenzinho que sai com o cabelo pintado de colorido e que anda de skate. Bom, os caras resumem ou não falam nada, eles falam tudo de fora, nunca de dentro. Tudo de fora e nunca de dentro. Aí entra com aquilo que você fala sobre a pesquisa, né? E por aí vai. Tem um problema, né? Por exemplo, quando você tem uma proximidade muito grande com o tema, você pode também fazer uma certa abordagem enviesada, né? Sim. E principalmente com uma intencionalidade de querer provar alguma coisa ou chegar a uma conclusão que você quer mostrar e provar. Então, a sua pesquisa ela vai ter, até pela proximidade com o tema, sendo você muitas vezes uma pessoa participante daquilo, né? Ela não vai ser a mesma visão de uma pessoa de fora. Essa questão do distanciamento ele é muito importante, tanto na abordagem antropológica quanto sociológica também. Mas também não adianta ser uma pessoa totalmente alienígena, no sentido de ser de fora, né? Porque certos elementos ela não vai conseguir captar, jamais, se ela nunca foi exatamente um deles, né? Por exemplo, o Bronislaw Malinowski, na antropologia, quando ele vai nas ilhas de Trobriand estudar os povos daquela região, né, os argonautas, né, os melanésios ali, ele viveu por muito tempo, aprendeu o idioma, ele tentou viver com os costumes daquele local, e ele conseguiu captar muito da essência daquele povo, mas ele nunca vai ser exatamente um daqueles, porque ele não nasceu naquele lugar, não cresceu naquele lugar, ele não vai ter a cosmovisão de fato daquelas pessoas. Mas isso não quer dizer também que ele não possa fazer um grande trabalho e até encontrar coisas que uma pessoa submetida naquela cultura, por ser tão habitual a ela não vai conseguir enxergar. Então, esse problema da interseccionalidade hoje, que a pessoa, por exemplo, a mulher, para você falar de feminismo, tem que ser mulher. Para você falar de racismo, você tem que ser negro. É claro que uma pessoa que sofre e que faz parte do objeto, ele vai ter uma autenticidade muito maior. Mas certas coisas ele não vai conseguir enxergar também, por ele também ser o objeto. Então, às vezes, uma pessoa de fora, ela vai conseguir enxergar coisas também que você, estando ali, não vai conseguir enxergar. Eu acho que a gente não tem que ser radical em querer eleger categorias de pessoas que são propícias para falar de determinado tema. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar de um tema, e é importante que pessoas de fora falem de um determinado tema e pessoas de dentro também falem de determinado tema. E esse trabalho meu, Cadarços Brancos, ele tem as duas coisas. Ele tem um cara de dentro, que fui eu, de dentro e também de fora, porque ao mesmo tempo que eu estava dentro também não era um participante como os outros que estavam ali dentro. E também tem toda uma historiografia e uma bibliografia até jornalística, né, sobre o tema. Então ele traz um pouco dessas duas coisas, ele tem um pouco de cada, né? Não fica sendo radicalizado de um jornalista de fora, oportunista, mas também não é um trabalho totalmente afetivo, com afeto muito grande daquele que escreve, que está inserido nesse meio também. Ou até militante, né? Porque você amadureceu pra caramba, né? Isso aí é história de 20 anos atrás. Sim, é militante. Tem. A sociologia ela tem um campo militante da sociologia também. Eu prefiro o campo mais científico da coisa, né? Mas tem também o campo militante. Claro que tem, não vou falar que não tem, não. O próprio Florestan Fernandes defendia uma sociologia militante, né? Eu já não compactuo muito dessas linhas militantes, mas eu reconheço que também faz parte do campo de estudo também, né? Sim, sim. Falando sobre de dentro, eu me lembro que no terceiro colegial, eu tinha mudado de sala, eu tinha mudado da parte da manhã para a parte da noite, e aí um amigo meu estava um dia caminhando, encontrei com ele, e ele falou assim, Rodolfo, nós aqui temos que fazer um trabalho sobre esses movimentos de rua e tal,
E a minha turma, o meu grupo caiu exatamente com os skinhead. Pô, legal, velho, fico feliz por você. E aí eu tô pesquisando aqui, papai, e ele tá, na época era 2009, tinha aqui na biblioteca, a internet estava começando a crescer. Aí eu falei, velho, senta aqui que eu vou te explicar um pouquinho sobre o movimento skinhead. Nasceu em 69, aí eu expliquei um pouquinho para ele do que eram jovens brancos e negros que andavam, essa história que você conhece, que andavam eram jovens brancos e negros que ouviam reggae. Aí eu mostrei para ele algumas bandas, né? Dei o nome de algumas bandas, falei do movimento Sharp, Bonehead, e falei que o movimento skinhead ele passou a ter uma visão mais visão dos neonazistas por causa do Moslem lá na Inglaterra. Aí chegou no Brasil via carecas do Brasil. E aí, mano, o cara ficou de cara e falou, mano, como é que você sabe? Eu falei, eu conheço, pô, eu andei com os caras, velho, eu conheço, eu andei com um punk, eu conheço os caras, né? Então a gente sabe, a gente estuda, que é diferente do cara que nunca se deu, peraí, via na internet. Mas, Vega, já falamos demais sobre sociologia, já tomamos tempo demais acerca desse assunto. Já que foi introduzido toda a questão temática, a questão metodológica, foi explicado, já falamos sobre um assunto até um pouquinho fora e um pouquinho dentro, já vamos entrar nisso. A questão do antissemitismo, a partir do período romano, o que você poderia falar para a gente? O que você tem de informação acerca do antissemitismo no período romano, os judeus perseguidos no Império Romano? E depois pode continuar a discussão dos judeus perseguidos na Idade Média, os judeus perseguidos na Idade Moderna, na Alemanha pré-nazista, na Alemanha pós-nazista, em outros países, o antissemitismo no Brasil. Cara, a noite é sua. Beleza, valeu. Bom, cara, é um tema muito... É um vespeiro a gente mexer nesse tema, né? Sobretudo uma pessoa que escreveu sobre neonazismo e tal, que às vezes, até de uma forma errônea, algumas pessoas querem atribuir a sua figura a determinado movimento, quando você, na verdade, fez um trabalho, né, contra tudo isso, justamente. Qualquer né? coisa, E eu careca e bate na casa do cara que fazer isso. E eu com o nome Davi, né? E ainda por cima... Bom, eu descendente de espanhol, todos os espanhóis e portugueses, de certa forma, também têm sangue semita, né? E eu não deixaria de ter uma porção até de sangue de cristãos novos e tudo mais. Bom, mas na verdade, assim, os semitas, né? Quem são os semitas? Os semitas, se você pegar no conceito bíblico, eles são os filhos de Sem. Os filhos de Sem são os filhos de Noé, né? O Noé teve um filho chamado Sem e os descendentes desses Sem seriam semitas. E também tem uma outra passagem bíblica que seriam dois povos irmãos, que seriam os atuais árabes e os atuais judeus. Os árabes são filhos de Ismael e os judeus são filhos de Abraão, né? Essa é a definição bíblica da coisa, né? Mas eles são. Mas se você pegar, por exemplo, até mesmo biblicamente ou cientificamente, os árabes e os judeus eles têm uma mesma origem, eles são povos de um mesmo tronco de origem. Assim como o português e o espanhol têm uma mesma origem, assim como o alemão e o holandês têm uma mesma origem, assim como, bom, vamos dizer, o chinês e certas províncias da Coreia, enfim, também tem uma mesma origem. Esses povos árabes e judeus, eles são povos ligados a um cordão umbilical, né? Desde sua origem, né? Mas na antiguidade você tinha, antes mesmo do cristianismo e até do islamismo, você tinha esse povo dividido em vários povos diferentes, né? Principalmente os semitas, eles vão ser os fenícios, né? Que é mais ou menos aquela região do atual Líbano, né? E os assírios e também os hebreus. Os hebreus sempre existiram, né? Os árabes, como nós conhecemos, eles já são mais recentes, né? Nessa época, os árabes, mais ou menos, eles estariam meio que misturados com povos até de origem ária, que seriam os arianos, que viriam ser depois, lá na Pérsia, por exemplo, com os persas e tudo mais. Então, mas muitos dos persas não necessariamente são semitas, vale lembrar disso também, né? E essa diferença gera conflito até hoje.
Mas os hebreus, representados pela grande parte dos semitas, que fazem parte desse grupo perseguido pelo antissemitismo, porque o antissemitismo, embora você tenha uma aversão aos árabes, ele exclusivamente, quase que é em relação aos judeus, né? Os hebreus, então, no Velho Testamento, eles seriam o povo, né, escolhido por Deus, né? E essa noção deles serem o povo escolhido por Deus gerou em alguns grupos, claro que não são todos, mas em como todo nacionalismo, vamos dizer assim, né? Não no sentido de nacionalismo de Estado, mas nacionalismo étnico, você sempre tem uma parcela que vai exaltar a sua condição étnica como sendo melhor do que a dos outros. Então, como no Velho Testamento eles eram o povo eleito, né, por Deus, Yahvé, né, Jeová e tudo mais, uma parcela desse grupo se achava no direito, né, de poder exercer influência sobre outros, né, até mesmo dizendo assim, trocando em panos limpos, escravizar outros e fazer uma série de coisas, né? E até mesmo uma noção de superioridade, que depois vai ser questionado também, essa noção de superioridade, quando eles viviam em outros estados. Então gera um conflito muito grande, porque os judeus, por muito tempo, eu já vou falar por que eles não tinham estado até 1948, tinham, de certa forma, essa discrepância de uma cultura interna muito forte, muito enraizada entre aqueles que partilhavam do sentimento judeu, vivendo em outros estados, gerando essa disputa, né, por parte das pessoas dos outros estados que os via como, não todos, não estou falando que são todos, claro, mas que via uma parte deles, até por serem sempre bem-sucedidos e tudo mais, como a elite ou a arrogância de se crerem de uma certa superioridade, né, até intelectual em relação aos demais, né, e nessa posição de privilégio, e por ter uma outra lógica que não fosse a lógica desses demais povos, os demais povos criaram, naquele contexto, né, sempre em crise essas coisas aparecem, uma aversão muito grande a esses povos. Então gerou muito conflito, e não foi só no que nós conhecemos como a perseguição da Alemanha nazista que eles foram perseguidos, né? Então, quando os romanos eles invadem aquela região do Oriente, eles transpuseram muitos hebreus para a Europa. Eles já tinham sido perseguidos no Egito Antigo pelos faraós, foram escravos dos faraós, tem aquele episódio da passagem do Mar Vermelho, eu não vou entrar nas questões bíblicas, né? Bom, e aí que eles queriam chegar a Canaã, né, a Terra Prometida e tal. E aí os romanos, então, passado a época do Egito, eles levaram grandes agrupamentos, né, conglomerados de hebreus para a Europa, né, para trabalhar como escravos, para construir os monumentos de Roma ou de outras cidades, estado romana, né, que pertenciam ao Império Romano, em outros países e tudo mais. Então, assim, eles foram levando grandes contingentes de judeus para a Europa. E desde o Império Romano, então, esses judeus vivendo na Europa, com o passar do tempo, foram se tornando europeus, né? Mas o sentimento judaico, não só atrelado à religião, mas até de uma forma étnica, embora eles se mesclaram e misturaram com os povos locais, e também foram mudando totalmente seu fenótipo por causa do continente, da Europa e tudo mais, e meio que se mesclando com as populações locais e até sendo confundidos com as populações locais, eles conseguiram preservar essa identidade muito forte que permeou e perpassou durante todos esses séculos, né, até a criação do Estado de Israel em 48. Então, assim como poucos povos conseguiram fazer isso, os ciganos têm um pouco disso também, são povos nômades que não têm um Estado, e os curdos hoje, de certa forma, eles mantêm essa essência do povo deles, mesmo vivendo em outros países, né? No Iraque, ali na Armênia, na Turquia, mesmo eles não tendo um Estado próprio, né? Então, poucos povos conseguiram isso, e os judeus conseguiram isso também, né? Só que o judeu, ele, por nunca ter sido
um povo pertencente a esses estados, de certa forma, e ter, de certa forma, essa distinção meio que aparente, eles nunca conseguiram, de fato, serem donos das terras. E quando eu digo dono das terras, serem, por exemplo, iguais aos demais, as demais populações daqueles países, que basicamente vão se fixar e criar toda uma cultura em cima da agricultura. Como eles eram povos estrangeiros, para o estrangeiro é muito difícil ele conseguir ter terras, né, e ser dono da terra. Por mais que alguns consigam, não são todos que vão conseguir ter a mesma situação dos povos estabelecidos pertencentes àquele determinado território. Então, onde que eles conseguiram, basicamente, triunfar? No comércio, né? O que restou a esses povos semitas, e principalmente os judeus, que já vinham com a lógica do comércio, desde os comércios ali talassocráticos do Mediterrâneo, dos fenícios e tudo mais, né? Que também eram povos que tinham o comércio como a atividade principal. Eles começaram a se fixar na lógica do comércio muito antes do próprio surgimento do capitalismo, né? Então, quando a lógica do mundo antigo era uma lógica que não era a lógica do comércio, eles eram ainda um povo muito marginalizado e ainda muito subalterno. Mas na medida que o continente antigo, principalmente a Europa, foi avançando para chegar até a etapa pré-capitalista, que era mercantilista, e também depois com o surgimento do capitalismo, aquelas pessoas que detinham o comércio, e boa parte delas eram pessoas desse grupo étnico, judaico e tudo mais, elas começaram a ganhar um protagonismo muito forte, inclusive até influenciar as monarquias, influenciar os monarcas. Porque a lógica dos monarcas, que inclusive muitos deles, embora tivessem sangue azul, fossem nobres e tudo mais, contraíram diversas dívidas. A rainha Isabel da Espanha, e a Espanha expulsou os judeus com a Inquisição, né? Teve o Edicto de Granada, né? Que converteu os mouros em cristãos novos, e os judeus também, né? E muitos desses judeus vieram para o Brasil nessa época. O Raposo Tavares, que foi um bandeirante muito famoso brasileiro, paulista, era judeu cristão novo também, né? Então, bom, os judeus sempre tiveram presente na história da Ibéria, tanto de Portugal como Espanha, e eu considero os judeus parte da formação do ibérico, parte daquele contrato social que formou o povo ibérico também. Embora, no contexto da Inquisição, eles foram muitos expulsos para os Países Baixos, para a Holanda e a Bélgica, né? Que é onde vai surgir a atividade bancária. A atividade bancária surge em certas regiões da Itália, com os mercadores de Veneza ali e tudo mais, mas a atividade bancária, como a gente entende hoje, ela vai surgir justamente lá em Amsterdã, Luxemburgo, todas aquelas regiões ali, Roterdã, ali dos Países Baixos, principalmente por parte desses grupos judeus, né, que tinham uma outra lógica, que quando a lógica do burguês, aí os burgos, que era onde tinham aquelas feiras do comércio, começaram a ganhar um protagonismo maior do que a lógica do senhor feudal, dos senhores que habitavam os castelos da Idade Média, dos guerreiros e tudo mais. Essa lógica germânica da Idade Média, dos guerreiros, dos castelos e tudo mais, ela passou a ser ultrapassada, e a elite foi uma elite meio que de uma burguesia mercantil ascendente. Ela chegou como uma nova elite, vamos dizer assim. Muitos desses burgueses, eles eram de origem judaica, porque eles tinham a lógica do comércio, né? Você queria falar alguma coisa, Zagat? Falei? Sim. Desculpa até interromper você, que eu estou ainda me adaptando a como entrevistar você. Os judeus, eles foram expulsos de vários países da Europa, inclusive da Espanha, e eles foram parar em Portugal, né? Porque Portugal sempre teve pouca gente. Então, no período lá de 1400 e pouquinho, os portugueses falaram assim: vocês estão rejeitando gente? A gente precisa de gente aqui. E eles aceitavam esses judeus, contanto que eles bancassem as navegações iniciais. E graças a essas navegações, Portugal conseguiu dominar a África e descobriu o Brasil, né? Então,
Os judeus ajudaram na construção do que é o Brasil, do que é o Império Português. Era só isso que eu queria dizer. Só para complementar o que você disse. Não, sim, com certeza. Tinha uma instituição chamada Ordem de Cristo. Essa Ordem de Cristo, que tinha até aquela cruz de Malta nas caravelas e tal, ela vinha desde a época das cruzadas. E os primeiros banqueiros, eles eram cruzados, né? Você pega até, por exemplo, aquela organização secreta Demolay, do Jacques Demolay, eles eram, que é da juventude da maçonaria e tal, eles eram justamente, foi fundados por banqueiros. Os templários fundaram os bancos. E esses primeiros bancos vão investir nas navegações para o Novo Mundo, né? Tanto que o Novo Mundo é uma continuação da reconquista da Europa, né? Muito financiado por esses banqueiros, né? O próprio Colombo foi financiado pelo Santander, que era um banqueiro ligado à rainha Isabel de Castilha, da Espanha e tudo mais, e Portugal também está nesse contexto, né? Porque a invasão dos mouros e dos judeus na Península Ibérica, ela aconteceu não só na Espanha, como em Portugal também, né? Embora a Inquisição foi muito mais forte na Espanha do que em Portugal, Portugal também se aproveitou muito daqueles cristãos novos, que muitas vezes até adotavam os nomes de árvore, né? Oliveira, Pinheiro, esses nomes que a gente conhece, né? Pereira, né? Numa tentativa de se mascarar, se esconder nas culturas ibéricas até, né? Não que todos os nomes de árvores ou de animais sejam judeus, a gente sabe que alguns não são, mas eles adotavam justamente essa prática, né? E eles vieram para a América e foram aqueles primeiros que se estabeleceram aqui no Brasil, né? O comércio negreiro tem uma influência muito grande também por mercadores judeus, né? De navios de judeus que começaram com esse justamente e conduziram justamente essa prática do comércio negreiro e tudo mais. Bom, então tudo isso daí, o Brasil ele tem uma influência muito grande judaica, né? Não só pelos povos judeus que vieram depois, mas até nos anos iniciais do Brasil, né? Bom, então, assim, como eu disse, eles fundaram os primeiros bancos, basicamente, e muitos deles indo para os Países Baixos, né? Se estabeleceram naquela região, e vai ser justamente naquela região dos Países Baixos, mas principalmente no seu país vizinho, a Alemanha, que você vai ter as primeiras manifestações protestantes, né? Já nessa época aí de 1500 cacetada, né? Principalmente com Martinho Lutero. E muitos desses protestantes cristãos, eles eram também influenciados pelo judaísmo muitas vezes, né? Embora o próprio Martinho Lutero, ele tenha escritos, se sabe que ele era um antissemita, ele teceu várias críticas aos judeus e tudo mais, e o Calvino também. Então você sabe muito bem que os protestantes, embora eles bebessem muito dessa questão do judaísmo e até a própria formação da América, dos Estados Unidos, com aqueles puritanos perseguidos pelos ingleses que cruzaram o Atlântico e fundaram as 13 colônias e tal, eles encararam esse ato de cruzar o Atlântico e chegar nos Estados Unidos como igual o ato dos judeus que foram atrás da Canaã, da Terra Prometida e tudo mais, né? Então, o protestantismo ele é uma faca de dois gumes, porque ele tem, ao mesmo lado, uma influência muito grande do judaísmo, que também se aproveitou desses protestantes para questionar o poder da Igreja Católica, para trazer as primeiras manifestações capitalistas, e aí vai surgir a ética protestante, o espírito do capitalismo do Weber, como que os judeus foram importantes também nessa criação dessa mentalidade capitalista também, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha grupos protestantes que tinham aversão aos judeus e tudo mais. Mas os católicos tradicionais, eles é que sempre foram a pedra no sapato para esses grupos semitas e tudo mais, e você vai ter um choque muito grande, principalmente anos depois, no século XIX, né? Com grupos mais tradicionalistas antissemitas, né? E grupos mais liberais, no sentido de serem republicanos, que traziam os ideais iluministas, os ideais da Revolução Francesa, e muitos deles até aliados à maçonaria, e a maçonaria foi muito importante até para o Brasil,
para a independência do Brasil, a formação do Brasil no Império, e depois até o início da República no Brasil, tem uma influência maçônica muito forte. Então, os judeus eles começaram a ser associados a esses grupos mais republicanos e iluministas, assim, muito depois, né, da Reforma Protestante também, que incentivou esse movimento e tudo, quando eles começam a trazer esses ideais que questionavam o poder estabelecido mais tradicionalista, principalmente no século XIX. E aí você vai ter uma nova aversão ao antissemitismo no mundo todo, e no Brasil você teve isso também, mas você teve na Europa inteira, e aí os lugares principais onde você tem uma nova ascensão do antissemitismo vai ser na Rússia czarista, né? A guarda do czar, dos czares, e principalmente na época do Nicolau II, até inclusive, vai ser totalmente antissemita, uma boa parte do movimento, porque os ideais, e até vindo do Marx, né, comunistas, socialistas, anarquistas, eles começaram a botar tudo na conta dos judeus. Então, eles diziam que tanto o capitalismo liberal quanto o comunismo, vamos dizer assim, eram faces da mesma moeda desses grupos judeus que viviam como ciganos, como párias, em guetos, né, à margem da sociedade estabelecida, né? Então você vai ter na Rússia uma grande perseguição aos judeus, tinham o que eles chamavam de pogroms, os pogroms, né? Eram investidas da polícia e da própria população também, que destruíam sinagogas, quebravam sinagogas, punham fogo em sinagoga. Então essa prática não foi só... Os nazistas fizeram isso, mas isso já era uma prática que acontecia desde o século XIX na Rússia czarista. E um país, curiosamente, que pouco se fala, onde teve um antissemitismo muito forte, foi a França. A França, muito antes da Alemanha, ela teve um movimento antissemita muito forte. Depois de um caso famoso, a França tem uma região chamada Estrasburgo. Essa região é uma região que fica perto da fronteira da França com a parte da Germânia, com a Alemanha e tudo mais. E nessa região tem uma população muito grande judaica de origem germânica. Então você tem franceses de sobrenome alemão que eles são judeus germânicos que vivem naquela região. Um representante muito famoso dessa região foi um primeiro-ministro francês chamado Léon Blum. Eu não sei se era primeiro-ministro ou presidente, mas ele foi um presidente lá da França chamado Léon Blum, na época da Guerra Civil Espanhola e pouco antes da Segunda Guerra Mundial e tal. Esse cara foi era um judeu de origem germânica, mas ele era francês, né? E nessa região aconteceu um incidente que foi o incidente do caso Dreyfus. O Dreyfus, ele era um oficial do exército francês que foi acusado de traição. Numa época já tinha tido toda aquela episódio da Guerra Franco-Prussiana, e a França e a Alemanha já se tornavam grandes rivais, sempre foram grandes rivais, e a rivalidade estava muito forte nessa época e tal. E ele foi acusado de ser um traidor, de entregar segredos da França. Até fizeram um filme recentemente, né? Eu não assisti, mas eu sei que fizeram um filme, né? Entregar segredos da França para o inimigo alemão, né? Que seria a Alemanha. Só que isso gerou, foi como uma pedra que você joga e reverberou, né? Isso gerou um efeito em cadeia de uma população que ficou totalmente com raiva, né? Nervosa, enfim, e indo ao delírio, fanática, acusando o Dreyfus não pelo caso de uma suposta traição, mas começaram a acusar ele pela origem étnica dele, pelo fato dele ser judeu. Aí você começa um movimento antissemita mais contemporâneo, principalmente na França, onde vão começar a perseguir os judeus, quebrar as sinagogas e pôr fogo na casa dos judeus e tudo mais, porque saiu do controle. Não foi mais um suposto traidor que entregou segredos à Alemanha. E sim, era um judeu. E a questão dele ser judeu foi maior, tomou um destaque maior até de uma possível
arbitrariedade que ele tenha cometido. Depois foi provado que ele não era nada disso, né? Mas enfim, mas aí então já tinha chegado num ponto de ebulição que ninguém nem queria mais saber. E aí você tem escritores como Charles Maurras, e você vai ter toda uma literatura pró-monarquia absolutista que queria trazer aqueles ideais tradicionalistas e questionava até as monarquias constitucionais mais liberais, que eles diziam que o liberalismo era uma coisa de judeus, né? Eles não entendiam a lógica capitalista, né? Essas pessoas mais tradicionais, e também em contrapartida os comunistas eram vistos como judeus, embora você tenha algumas partes e células do movimento comunista que é antissemita também, né? Mas isso foi ser na época do stalinismo. Na época do stalinismo você tinha realmente comunistas antissemitas, e depois da Segunda Guerra Mundial isso vai se acentuar porque eles começaram a ligar o capitalismo e os judeus, e principalmente o Estado de Israel, como sendo pró-Estados Unidos e tudo mais. Mas até então, tanto o liberalismo quanto o comunismo era visto como coisas de judeus. Eles diziam até que a Revolução Russa de 1917, 90% dos comissários políticos, que eram aqueles líderes do Partido Comunista e tudo mais, dos bolcheviques, eram praticamente judeus, né? Então esse argumento foi um argumento que os nazistas usaram para combater o comunismo, né? E para combater os ideais liberais no mundo, das democracias liberais, como sendo maçônicos, judaicos e tudo mais, e sionistas e tudo mais, né? E também trazendo um racismo científico em querer definir quem era europeu de fato, ou descendente dos antigos arianos, e quem era semita. E aí gerou aquela desgraça, os horrores que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que todos nós sabemos, pelo Holocausto e tudo mais, que foi terrível e tudo mais. O Estado de Israel é criado em 48, e o Brasil teve uma participação muito interessante na criação do Estado de Israel, né? O Oswaldo Aranha, que foi aquele que conseguiu levar o Brasil do lado do aliado na Segunda Guerra Mundial, que fez toda a negociação e aproximou o Brasil dos Estados Unidos. E o Brasil, na votação da criação do Estado de Israel, votou a favor do Estado de Israel. Foi um dos votos mais importantes para a criação do Estado de Israel, em 48, né? Mas, posteriormente à criação do Estado de Israel, eles vão ter um problema muito grande na Palestina com os árabes. E aí, essas tensões entre árabes e judeus já acontecia antes da Segunda Guerra Mundial mesmo. Você teve, por exemplo, turcos que lutavam contra os judeus, você teve palestinos, até no exército alemão da Segunda Guerra Mundial, você tinha divisões na SS, na Waffen-SS, de palestinos muçulmanos e bósnios muçulmanos também, que pretendiam combater os judeus porque eles queriam o domínio total da Palestina, que já tinha grandes assentamentos judeus na Palestina, né? E isso vai se acentuar muito depois da criação do Estado de Israel, quando o Israel se tornou um Estado, e um Estado expansionista também, que foi se expandindo, e aí gerou toda essa confusão e essa guerra. E a palavra sionismo, ela volta a ganhar as bocas e as mentes das pessoas no mundo inteiro, né? Onde todo mundo começou a combater o sionismo, e aí se vem aquelas ideias de uma conspiração mundial, de que os banqueiros mundiais são todos judeus. Protocolo Sábio de Sião. Os protocolos Sábio de Sião, que é um documento escrito na época do czar na Rússia, né? Bem lembrado. Nessa época do czar do século XIX, eles escreveram esse documento para culpar os judeus a todas as mazelas do mundo e tal. E tudo isso volta por parte de grupos minoritários, é claro, mas grupos que são perigosos e podem gerar até uma ameaça ao mundo e à normalidade, à democracia mundial. Principalmente depois da criação do Estado de Israel e com as guerras entre Israel e Palestina, quando a palavra sionismo ganha de novo esse protagonismo, tanto por alguns grupos da extrema-direita, como alguns grupos da extrema-esquerda, que aplaudem, por exemplo, o Hezbollah, que é um grupo xiita do Líbano, que é anti-sionista, alguns grupos sunitas, inclusive, até ali da Palestina, que são anti-sionistas, e grupos neonazistas também que vão incorporar esse discurso anti-sionista também, como se existisse uma conspiração judaica, né? Antigamente falava que era o judaico-maçonaria. Aqui no Brasil,
Gustavo Barroso escreveu muito sobre uma possível conspiração judaico-maçônica na história do Brasil, nos banqueiros que exploravam o Brasil e tal, e tudo isso vai ganhar de novo adeptos, principalmente depois da criação do Estado de Israel, né? Beleza. Só lembrando, né, Gustavo Barroso foi um dos líderes do movimento integralista, que o movimento integralista é um dos filhos do fascismo italiano da década de 20 aqui no Brasil. Foi um dos maiores movimentos de rua. E o Gustavo Barroso é um dos grandes nomes, junto com Plínio Salgado, fundador do integralismo no Brasil. E ele que traduziu os protocolos Sábio-Sião para a língua portuguesa, né, cara? O cara é um... Você pode falar melhor de como antropólogo, mas ele foi um desses políticos e que tinha uma visão antissemita, né? Eu acho que o antissemitismo o integralismo ele é manchado por causa disso, coisa que o Plínio Salgado combatia essa ideia do Barroso, né? Mas tudo bem. David Vega, se você puder comentar 2 perguntinhas básicas aqui. A primeira, o antissemitismo na Alemanha nazista e o antissemitismo hoje. Mas o antissemitismo na Alemanha nazista. Então, quando eu tinha meus 16 para 17 anos de idade, eu entregava o jornal e uma menina, a filha do patrão, olhos azuis, chamado Sara, me emprestou um livro chamado Hitler. E uma das páginas desse livro foi muito interessante, que eu li, que falou assim que Hitler, ele nunca representou um homem, mas sim uma nação. Porque Hitler foi o cara que mais matou gente sem ele pegar a faca, né? Ele foi o porta-voz de um preconceito que se tinha na época. O que você diz como sociólogo de uma fala de um cara chamado Adolf, uma plena live sobre antissemitismo? Não, beleza. Assim, antes da gente entrar nessa questão do Hitler aí, o Gustavo Barroso, ele escreveu um livro muito famoso também que chama Sinagoga Paulista. E ele faz uma espécie de estudo, levantamento, e tenta provar a participação dos judeus naquela época, né? E tinha um judeu muito famoso chamado Morgenthau, que era esse judeu Morgenthau, foi inclusive um judeu muito associado ao Conselho de Segurança, né, de Inteligência dos Estados Unidos, que queria transformar a Alemanha depois da Segunda Guerra numa grande plantação de batatas e destruir a Alemanha inteira. Então, o Gustavo Barroso está inserido em todo esse meio. Agora, o integralismo, eu não considero integralismo, eu não reduzo o integralismo inteiro ao antissemitismo, porque você teve grandes judeus que participaram do integralismo, inclusive um deles muito famoso foi o Roberto Simonsen. Roberto Simonsen, ele foi um dos caras que industrializou o Brasil, né? Ele era da elite de São Paulo, foi um dos fundadores da minha faculdade, inclusive, né? A FESP. E ele tinha um projeto de industrialização do Brasil, e ele era judeu, e ele tinha simpatia pelo integralismo. Então, o integralismo, embora ele tinha elementos fascistoides, de fato, não vou negar que não, ele também não era igual ao fascismo do italiano e o nazismo Mussolini, alemão. E muito menos igual ao nacionalsocialismo. E mesmo o Mussolini também não era... ele não tinha esse antissemitismo que o Hitler tinha. É sabido que o Mussolini não gostava muito desse antissemitismo que o Hitler tinha. E quando o Mussolini cedeu à Itália, o território italiano, para as tropas alemãs ocuparem, no contexto da Segunda Guerra Mundial, os alemães começaram a perseguir os judeus que estavam no território italiano. Tem até aquele filme famoso lá, A Vida é Bela, né? Muito bonito esse filme, inclusive, e tal. E a população italiana, ela se incomodava muito com isso, né? Porque os judeus italianos eram, para eles, como italianos como eles, eram seus vizinhos, eram amigos de família, eram pessoas que iam na escola e tudo. E a própria ideologia do fascismo, ela não definia muito claramente essa questão do antissemitismo. Eles eram nacionalistas, eles eram anticomunistas, eles tinham tudo aquilo, mas a questão do judeu não era uma questão principal para os fascistas, né? Para os nazistas, sim, né? Porque o nazismo ele foi criado em cima dessa questão do antissemitismo. E aí você perguntou do Hitler, né? O nacionalsocialismo, que é a doutrina que vai gerar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que o Hitler se filiou depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi um movimento iniciado por um sujeito chamado Dietrich Eckart. Esse Dietrich Eckart, ele foi
um antissemita, totalmente antissemita, que conheceu o Hitler conheceu ele, e o Hitler aprendeu muito dessas ideias antissemitas dele, né? Que ele vai depois elaborar, inclusive naquele livro famoso dele, o Mein Kampf, né? O Minha Luta, que ele escreveu quando ele estava na prisão. Mas o contexto do antissemitismo na Alemanha ali já era muito forte desde a época do Wagner. O Richard Wagner, da Cavalgada das Valquírias e tudo, foi um notório antissemita também. O escritor russo Dostoiévski, que a gente gosta muito, e é um dos meus escritores favoritos, Crime e Castigo, Os Demônios, Memórias do Subsolo, todos esses, os Irmãos Karamazov, livros clássicos da literatura mundial, era antissemita também. Então, assim, na história, o antissemitismo está presente por parte, inclusive, de intelectuais diversos, né? Infelizmente, né? Vega, só interromper aqui. Às vezes a gente no século XXI olha e fala: como é que tanta gente comprou a ideia do nazismo? Como é que o Hitler conseguiu invadir metade da França, explodir a Inglaterra, conquistar a Polônia? E aí, quando você olha para dentro dos movimentos políticos, você tinha muitos intelectuais ingleses, você tinha intelectuais franceses, você tinha intelectuais poloneses, você tinha uma porrada de nego que concordava, via em Hitler uma grande figura, né? Na verdade, Hitler era até uma figura muito respeitada antes da Segunda Guerra Mundial, né? De 33 a 37, não tinha um político que ousasse falar contra Hitler, porque o cara transformou a Alemanha de um país destruído a uma potência, né? Inclusive ele foi indicado a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Paz, exatamente. Então, assim, para nós aqui do século XXI é absurdo, mas como que teve um monte de gente que comprou briga? Mas você sabe o que acontece também, o Sagat? É porque os crimes do nazismo, dos campos de concentração, essas coisas, eles só vieram à tona no fim da Segunda Guerra Mundial. No julgamento de Nuremberg, principalmente, quando eles mostraram aquelas filmagens de Auschwitz, de Dachau, Dachau lá, os campos de concentração e tudo mais, Birkenau, né? A própria população alemã, ela tinha desconhecimento desses campos de concentração. Eu duvido que, se a população alemã tivesse conhecimento do que estava acontecendo nesses lugares terríveis, como os campos de concentração, elas tivessem continuado apoiando o Hitler, entendeu? Eu li um livro sobre a juventude hitlerista que fala justamente do depoimento de um jovem que era da juventude hitlerista, que no final da guerra ele encontra um caminhão cheio de cadáveres, aqueles cadáveres raquíticos, né, magros, né, de judeus que estavam no campo de concentração, porque não comiam, passavam fome, aquelas imagens horríveis, terríveis, né? E esse jovem da juventude hitlerista, quando ele encontra esse caminhão, ele começa a chorar. É um garoto, né? Começa a chorar e tal. E no depoimento desse livro ele fala: eu era nacionalista, eu acreditava numa Alemanha melhor, eu lutava por uma Alemanha. Ele era nacionalista, ele era patriota. Mas ele não sabia que o regime ao qual ele defendia estava fazendo esse tipo de coisa nos campos de concentração. Nacionalismo e patriotismo nenhum do mundo iria apoiar um regime que está fazendo isso. Porque quando o cara é nacionalista de uma forma saudável, ele ama seu país, mas não quer dizer que ele ama seu país que ele vai concordar com essa violação de direitos humanos tão absurda que aconteceu como aconteceu naquela época, né? E o Hitler, ele conseguiu chegar nessa posição que ele chegou, até pela trajetória dele nos anos 20, lá com as lutas de rua, quando ele se torna o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e até ganha o protagonismo frente ao Anton Drexler, né, que era o líder desse partido e tal, e ele introduz as ideias antissemitas e ultranacionalistas e racistas no partido, que não tinha essas ideias antes do Hitler chegar, né? Ele conseguiu isso porque ele sabia ler a psique do povo alemão numa época de crise, onde a inflação era terrível, que eles juntavam carrinhos inteiros de mão de pedreiro, né, carrinho de pedreiro, cheio de dinheiro para comprar um pedaço de pão. E aí eles viam os judeus, os banqueiros judeus, por exemplo, naquela situação de opulência, vivendo em casas ricas, indo na ópera, vestindo fraque e tudo. E o Hitler, que chegou a ser um morador de rua, o Hitler morou na rua, morou em albergue de mendigo, inclusive, e tal.
Ele falava, ó, a gente, alemão, tá morando aqui na rua, tá passando fome, enquanto esses judeus aí estão cheios de dinheiro. Então ele conseguiu incutir no povo alemão um culpado. Quando você encontra um culpado para todas as desgraças, né? Claro que os judeus não eram culpados de tudo, mas ele conseguiu convencer uma nação inteira de que todas as desgraças daquela nação era culpa dos judeus, né? E no momento de crise, quando as pessoas estão passando fome, quando as pessoas estão desesperadas, elas acreditam nesses discursos populistas, nesses líderes populistas, né? E foi o que aconteceu. Então, ele conseguiu. O povo foi conivente também. Você já tinha, por exemplo, a Noite dos Cristais, quando eles quebraram as lojas dos judeus, punha os judeus nos guetos, mandava os judeus andarem com a estrela de Davi no braço, agrediam pessoas judaicas na rua. Claro que o povo foi conivente também, né? Ele não teria conseguido fazer tudo isso se o povo não fosse conivente. Mas o que eu tenho para mim hoje, né, é que nenhuma nação inteira, né, e eu tendo a acreditar que o ser humano não chegaria a esse ponto, pelo menos a grande maioria dele, iria concordar com um regime que tratou da maneira que tratou outros seres humanos da forma que o nazismo tratou, né? Então, não existe ideologia no mundo ou nacionalismo no mundo nenhum que justifica essas ações, entendeu? Então, eu tendo a acreditar que o povo alemão só conseguiu apoiar o Hitler até o final da guerra, em 45, lá, com a Volkssturm lutando nas ruas até o fim, né? Praticamente entregando a vida até o fim para defender Berlim e tal. Eu tendo a acreditar que eles chegaram só a esse ponto porque eles não sabiam o que acontecia de fato nos bastidores desse regime, né? Quando tudo isso veio à tona, não é à toa que hoje os alemães são envergonhados do seu passado, né? Porque eu acho que nenhuma pessoa sã, nenhuma pessoa, até mesmo os nacionalistas, eu sou nacionalista e patriota para muitas coisas, mas nem mesmo, não existe nacionalismo nenhum no mundo que concordaria com esse tipo de arbitrariedade que o nazismo fez, né? Então, mesmo você sendo o maior nacionalista do mundo, tendo o maior amor pelo seu país do mundo, não justifica esses tipos de atrocidades, né? Uhum. E o Partido Nazista ele também foi crescendo, né? A gente acha que o Partido Nazista ele nasceu hoje e na eleição que vem ele já chegou ganhando tudo. Não, o Partido Nazista ele foi ganhando cadeiras ao longo do tempo, né? Hitler tentou dar um golpe, não conseguiu, e aí a partir daí ele escreve o Mein Kampf e aí o Partido Nazista vai crescendo aos poucos na Alemanha, construindo suas ideias. E, cara, mesmo gente que não concordava com as ideias do partido se filiava ao partido porque talvez tinha algum interesse econômico ou até um interesse ideológico, como você colocou. E aí, cara, deu ruim, né? Eles fizeram o push da cervejaria em Munique, né? E aí o Hitler é preso, o Göring é ferido também, vai preso. E ele escreve o Mein Kampf na prisão de Landsberg, né? E aí, nessa prisão, ele escreve o Mein Kampf muito com a ajuda do Rudolf Hess, que depois vai ser preso na Inglaterra, né? E aí ele começou a ganhar muita projeção. O Partido Nazista ganhou muita projeção depois da crise de 29. Depois de 1929, com a crise da quebra da Bolsa, né, de Nova York, né? A pobreza no mundo, a crise no mundo aumentou, então muitas pessoas que estavam desempregadas, pessoas marginalizadas, encontravam, por exemplo, nas milícias de rua da SA, né, as Sturmabteilung lá dos nazistas e tal, uma maneira de conseguir uma função, uma maneira de serem amparadas, porque eles estavam desamparados. E aí eles começaram a acreditar fielmente nesse discurso totalitário, né? Sempre essas coisas acontecem na crise. Quando o povo está de barriga cheia e está numa normalidade, ele não pensa nessas coisas. Agora, quando você tem crise, aí você começa a acreditar nas soluções simplistas, nas soluções mágicas que não existem e no discurso demagogo desses líderes que convencem, né, as pessoas que estão num desespero e sempre levam as pessoas à desgraça, né? Sim. E, Vega, já passamos 10 minutos do tempo de live, já é 1h09. Eu só tenho uma última pergunta para você.
Você poderia falar um pouquinho para nós do que já foi falado do antissemitismo na França, na Alemanha, pouca coisa na Inglaterra, mas na Inglaterra a gente fala, é uma outra questão. O antissemitismo no Brasil. O antissemitismo no Brasil. Você fala um bagulho muito legal, a gente já deu uma pinçada via Gustavo Barroso. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Apesar que eu acho que você já falou bastante, mas poderia dar uma pinçada nisso só para a gente finalizar a live do antissemitismo no Brasil, mesmo tendo sido judeus a ajudarem a formar o Brasil. Poderia falar um pouquinho só para finalizar a live? Por favor. Com certeza. Como eu falei, o Brasil ele é basicamente fundado por cristãos novos, né? Tanto que muitos bandeirantes eram judeus, né? Como o próprio Raposo Tavares, como eu te falei, e diversas figuras importantíssimas da nossa história eram cristãos novos que eram judeus, né? Mas, embora eles pudessem, pelo menos da porta para dentro da casa, professar a fé judaica, e num contexto onde os jesuítas, depois os jesuítas foram perseguidos, mas a Igreja Católica depois proibia as manifestações judaicas em público, eles conseguiram se conservar de certa forma, né? Mas eu acredito que o antissemitismo, de fato, ele começa no Império Brasileiro. O Império Brasileiro, você tem a chegada da maçonaria no Brasil, e aí você tinha um sujeito chamado William Shaw, eu não sei se era o William Shaw ou William Buck Bagby, mas era um sujeito da maçonaria escocesa que veio ao Brasil, que é a linha da maçonaria azul, né? Que foi muito influente, inclusive na monarquia do Império e tal. E depois você tem a maçonaria vermelha, que é a maçonaria dos jacobinos, que é a maçonaria francesa que vem no contexto da República, né? Até usavam o barrete frígio lá da República e tudo mais. Então aqui você começa a ter diversas linhas da maçonaria que os mais tradicionalistas, e aí você tem setores da Igreja Católica como a Opus Dei, e até aqueles mais tradicionalistas ligados, inclusive muitos deles vão ser ligados ao integralismo depois também e tal. Muitos deles vão ver nesses movimentos uma ameaça ao que eles acreditavam e tudo mais, né? E até vertentes da Igreja Católica mais à esquerda, como posteriormente a teologia da libertação e tudo mais, é visto como uma ameaça por esses tradicionalistas mais católicos, né? Então, eles começam a associar, na época do Império, a maçonaria ao judaísmo, né? E também muitas organizações do Brasil vão comprar essa ideia, não só por conta dos esforços do Gustavo Barroso, mas também por todas as coisas que aconteciam no mundo naquele início do século XX, depois do Império, né? Passado o Império. Então, por exemplo, nesse contexto do caso Dreyfus, no final do século XIX, no contexto do surgimento do nazismo, né? Depois da Revolução de 1917, dos bolcheviques na Rússia, o antissemitismo cresce de uma forma muito grande, como eu disse, porque eles associam o comunismo aos judeus. Então, aqueles mais reacionários no Brasil vão depositar na conta dos judeus o liberalismo, o comunismo, o anarquismo, os movimentos operários, não o operário em si, mas os cabeças dos movimentos operários, os ideólogos dos movimentos operários, né? O Trotsky era judeu, o Lenin tinha relações muito próximas com os judeus, o Marx era um judeu também. Então, eles vão começar a falar que os líderes dessas ideologias eram líderes que, basicamente, quase todos eles eram judeus. Então, vai começar a associar a esse grupo étnico e religioso, né? Todas as mazelas e todos esses movimentos e tudo mais, né? E na era Vargas, você tinha uma perseguição aos judeus também, principalmente por um sujeito chamado Filinto Miller, que ele era um policial do DELPS, a polícia social do varguismo, né? Que inclusive foi aquele que deportou a Olga Bernário, né? Que foi morta em campos de concentração e tal. Era esposa do Luiz Carlos Prestes, né? E isso vai se intensificar principalmente depois da intentona de 1935 dos comunistas que tentaram dar um golpe ao Vargas.
E aí, nesse contexto, começa a vir todo esse antissemitismo, porque surge o Plano Cohen. O Plano Cohen era um plano que hoje foi provado ser falso, inclusive teve a participação do Olímpio Mourão Filho, general, né, na elaboração desse plano, que era um plano que seria um plano que culpava os judeus comunistas do Brasil, seria um plano de dominação do Brasil, né? E isso foi o que legitimou ou foi a justificativa que o Vargas teve para dar o golpe de Estado do Estado Novo aqui no Brasil, né? Mas hoje a gente sabe que o Plano Cohen foi uma espécie de furo jornalístico, vamos dizer assim, falso, né? E a história está repleta desses documentos falsos, o que a gente chama de fake news hoje, né? Tá cheio dessas fake news que determinam, às vezes, até um rompimento, um golpe, ou levam o país a tomar um outro caminho, até um caminho fora da normalidade, um caminho de exceção, um caminho dos exageros e tudo mais, por conta de uma notícia falsa. Ou às vezes até uma operação de bandeira falsa, né? A operação de bandeira falsa é você se apresentar como uma bandeira do inimigo, fazer uma ação para culpar o inimigo, né? Então, até por uma operação de bandeira falsa, muitas vezes na história esse tipo de coisa acontece, e o Plano Cohen foi isso, e até hoje ainda existem pessoas que acreditam na veracidade do Plano Cohen e num plano, né, de dominação judaica mundial e do Brasil, né? Coisas que ainda as gerações passam e ainda existem pessoas que acreditam nisso, né? Eu achei um absurdo isso, cara. Um dia eu tava vendo umas músicas aqui, e aí eu vi o cara falando, não, porque o sionismo. Eu falei, mano, um bando de brasileiro saindo da escola analfabeto, o cara é preocupado com o judeu, mano. O cara é preocupado com o quê? Com 0,000,1% da humanidade. Mas teríamos muito a falar, mas eu acho que vamos ter que trazer o David Vega para uma segunda parte, para um outro momento. E poderíamos falar do movimento antissemita moderno, mas aí já entraria o assunto do neonazismo, a mudança que o neonazismo sofreu. Hoje os neonazistas não perseguem judeus, mas perseguem muçulmanos na Europa. Eu aprendi isso com o David que mencionou isso. Tem neonazistas no Batalhão Azov, na Ucrânia, por exemplo, que aceitam O que é o judeus. Batalhão Azov, primeiro? É porque eu estou por fora. O que é o Batalhão Azov? O Batalhão Azov é um batalhão de ucranianos neonazistas que lutam contra a influência russa na Ucrânia e estão do lado da Ucrânia hoje, né? Embora eu não estou aqui defendendo Putin nem a Rússia, jamais, mas esse Batalhão Azov ele luta contra a Ucrânia, né? E eles aceitam judeus, eles são pró-Israel. Israel hoje se tornou um estado admirado pela extrema-direita no mundial, né? Porque muitas das medidas que Israel tem são medidas anticomunistas, são medidas muito ligadas ao Partido Republicano Norte-Americano, aquela ala mais radical e tal, né? Então, muitos grupos da extrema-direita e até de uma extrema-direita que puxa um pouco do liberalismo também, dos ultraliberais, dos neoliberais em extremo, né? Eles veem no Estado de Israel uma resistência no Oriente Médio contra o Irã, por exemplo, contra a Palestina, contra os muçulmanos. E na Europa tem o discurso hoje de que não é mais o judeu a ameaça à Europa, à unidade dos países, e, enfim. Porque o judeu ele é muito mais ocidentalizado do que o muçulmano. O judeu ele consegue viver com os valores ocidentais de um francês, de um alemão. O muçulmano não. O muçulmano cria mesquita, faz mesquita. O muçulmano as mulheres andam com burca. Eles querem impedir que se coma carne de porco, embora os judeus também não comam, mas querem impedir que se coma carne de porco nas escolas. Tem uma cultura muito fechada. E aí os skinheads, neonazistas e muitos europeus com o discurso anti-imigração enxergam nos muçulmanos hoje uma ameaça maior do que os judeus. Os judeus eles não veem problema. Eles veem problema às vezes no sionismo, nos banqueiros de investimento mundial, isso sim.
Mas em termos de população, o judeu ali que pega o metrô, que anda na rua, para ele não é o problema. O problema para ele são os muçulmanos, que têm uma cultura muito mais longe da cultura ocidental do que os judeus, por exemplo, né? Isso se dá. Eu vou relembrar uma fala do Olavão, que perguntaram para ele assim, como que você vê a direita no Brasil? Ele falou assim, a direita no Brasil ela é a direita que está na melhor posição para se falar. Por quê? A direita francesa ela é antissemita. Só que a direita americana é extremamente judaica, né? É o que você acabou de falar. E o brasileiro, ele consegue dialogar com as duas coisas. Então, o Olavo, ele tem um áudio dele que ele menciona sobre isso. E é por isso que a gente tem essa inversão de polos no que você acabou de dizer. Mas peraí, o cara são neonazistas e hoje eles defendem o Estado de Israel, não são mais contra o Estado de Israel, porque ela é a resistência contra os inimigos deles, que são os árabes, né, os muçulmanos que estão invadindo a Europa. E assim, sim. Conversa para muito tempo. Vega, muito obrigado. A live hoje bateu 1h20. Quem quiser comprar algum livro do David Vega, o link está na descrição, tá? Ou só procurar assim, David Vega. Eu aconselho 2 livros assim que eu vou falar para você. Você que se interessa por movimentos de rua, Cadarços Brancos, deixa eu só aumentar minha tela aqui. Cadarços Brancos e A Hispanidade, que tem que lançar uma segunda edição, hein? A Hispanidade do Mundo Lusófono. Acho que são 2 livros assim que são clássicos do David Vega. E fora outras reflexões sociológicas, e acabei de descobrir que você tem mais alguns livros. Vai ter que me enviar eles de presente, hein? Pode deixar, pode deixar. Se vocês gostam de ficção, de aventura também, é legal os de aventura. Não é só... Para não ficar só em política também, um pouco de ficção faz bem para a alma também, né? Ficção é o clássico. Mas é isso aí. Um abraço a todos aqui da Liga. Muito obrigado. Compartilhem essa live. Vega, muito obrigado. Valeu, abraço para todo mundo aí. Obrigado